Eu falei para vocês de 7 milagres que ele assim selecionara. Mas João também, de uma forma linda, vai mostrar que esse Jesus é aquele que desde o início é revelado como sendo o próprio Deus. Versículo 1 do capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João já começa dando uma solada. Esse verbo, essa palavra, esse logos, é o próprio Deus que sempre esteve diante de Deus. No princípio de todas as coisas, Jesus é. E aí ele vai trabalhando Jesus como sendo o eu sou. E por incrível que pareça, ele vai selecionar 7 declarações a respeito de Jesus sendo eu sou. E aí esse Jesus, o texto vai dizer que ele é essa luz, a luz que vem para o ser humano. Mas o ser humano prefere as trevas. O ser humano não quer essa luz. As pessoas fogem. Aqueles que deveriam de fato abraçar essa luz estão rejeitando. E de forma linda, esse verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra ali é tabernaculou, se fez um tabernáculo. E a partir de agora, João vai desenvolver toda uma teologia a respeito do verbo que se fez tabernáculo. O verbo que se fez gente como a gente. O verbo que se fez esse tabernáculo, se fez essa tenda, e agora nos convida a habitar nele, porque ele vai habitar em nós. Diante disso, João vai trabalhando algumas festas do contexto do judaísmo. Uma delas é a festa dos tabernáculos. E é exatamente nesse contexto que esse homem é curado, na festa dos tabernáculos. Sabe o que acontecia nessa festa? Jerusalém, e principalmente o templo, ficava todo iluminado. Acendia-se candelabros dentro do templo e nas ruas. Ontem, chegando em Cerquilho, fiz um bate-volta em Minas para ver minha mãe. Quando eu entrei pela cidade, já percebi, se estava assim eu não tinha percebido, mas ontem eu percebi, porque a gente chegou bem na madrugada, estava tudo bem escuro na pista, mas quando a gente chegou em Cerquilho, a cidade toda enfeitada, iluminada na entrada, não sei se a praça já está assim, mas fica toda iluminada. Nesse tempo, na festa dos tabernáculos, assim ficava Jerusalém, assim ficava principalmente o templo. E havia uma outra questão, eles iam até o poço, até aquele lugar onde tinha as águas de Siloé, o tanque, pegava a água, o sacerdote, e jogava no altar, ali dizendo, o Senhor é a nossa vida, a água simboliza essa vida, o Senhor é a nossa provisão, o Senhor é aquele que nos ilumina. Por que eu estou falando tudo isso? Porque essa noite, quando nós lermos a história desse homem que era um cego de nascença, e agora os olhos dele se abrem, ele tem um encontro com Jesus, que é essa luz que ilumina, é o tabernáculo que abriga. Lembra o salmo que nós iniciamos o culto? O que ele dizia? O Senhor é a minha luz. E depois fala a respeito do tabernáculo do Senhor. É isso que João está apresentando a respeito de Jesus. Eu quero ler com vocês, ou para vocês, no Evangelho de João, capítulo 9, do versículo 1 em diante. Você vai ter que ter um pouquinho de paciência, mas não tem nada melhor num culto do que a palavra de Deus ocupar o maior tempo. Então eu vou ler o texto para você entender. Pode acompanhar na projeção ou acompanhar na sua Bíblia. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Presta atenção. Dito isso, cuspiu na terra. Esquisito, né? Presta atenção, quantas vezes apareceu essa expressão do cuspiu na terra, de fazer um lodo. Dito isto, cuspiu na terra e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele, outros, não,
mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me, estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também, não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus, o Cristo, o enviado, Cristo significa enviado, Messias, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram aos pais: ele tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem aí que te curou é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vos disse e não atendeste, porque quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, presta atenção nessa informação, desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse Deus, nada poderia ter feito. Vou repetir: se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já os tem visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis: nós vemos, subsiste o vosso pecado. Você conseguiu entender um pouquinho de tudo isso que eu li? Foi muita coisa. Deixa eu explicar para você. Tudo isso que eu li está dividido em 3 partes, em 3 momentos. Primeiro momento, Jesus se encontra com aquele cego de nascença. E começa o questionamento: o que ele fez para estar desse jeito? Para nascer assim? Ou o que os seus pais fizeram
para que ele nascesse assim. E aí Jesus vai dizer, não tem a ver com o pecado dele, não tem a ver com o pecado dos seus pais, mas esse contexto é para que a glória de Deus resplandeça. E aí essa primeira parte, que vai até o versículo 12 e 13, fecha com ele dizendo, um homem chamado Jesus, fez isso. Aí depois tem o segundo bloco, a segunda parte. Esse homem é levado à presença dos fariseus na sinagoga. E começam a interrogá-lo. O que aconteceu contigo? Você de verdade era cego de nascença? Procede essa informação que você nasceu nesse estado? E se sim, quem é que fez isso com você? Como que você foi curado? E ele começa a narrar. Só que os fariseus não acreditam, os religiosos não acreditam. E nós vamos ter agora o chamado dos pais. Faz o seguinte, já que você nasceu dessa forma, como todo mundo está dizendo, e você está alegando, vamos chamar os pais dele, porque os pais dele a gente de fato sabe quem é. Daqui a pouquinho eu explico isso. Os pais dele convivem aqui na sinagoga. Ele não convive. Nós não sabemos ao certo quem ele é. Por quê? Lembra domingo passado que nós falamos da mulher do fluxo de sangue? Ela era considerada impura, não podia acessar o templo, tinha restrições na sinagoga. Esse homem, desde que nascera, provavelmente nunca visitara, nunca entrara no templo, por causa da sua deficiência. Ele não podia entrar. E agora que ele está curado, ele está dentro do templo, ou está dentro da sinagoga. Não sei se você se recorda, mas quando alguém era curado daquilo que provocava impureza, qual que era o procedimento? Pega a pessoa, leva até um fariseu, leva até um sacerdote, leva até pessoas que vão, de fato, verificar se aquela pessoa não é mais impura. Não sendo mais impura, agora aquela pessoa vai ao templo, apresenta o sacrifício e volta ao convívio social. Aquela mulher do fluxo de sangue, já há 12 anos, que não convivia com as pessoas que amavam como gostaria, que não acessava o templo, nem mesmo o pátio exterior. A vida na sinagoga era uma vida distante. Se esperava que ela agora fosse até o sacerdote para poder ser aceita novamente na igreja. Então esse homem é levado até a sinagoga. A grande ironia é que se espera o quê? Que coisa boa, Deus te curou! Agora você não é mais cego, então vá, pegue lá um casal de pombinha, um casal de rolinha, leva no templo, dá para o sacerdote, ele vai fazer o sacrifício, agradecendo a Deus, e que bom, você agora pode entrar no templo, você não é mais cego, você está purificado pelo Senhor. Se espera isso, mas na verdade nós temos um interrogatório por parte dos fariseus, um tanto suspeito. Chama os pais, e quando vem os pais, a pergunta é, seguinte, vocês são pais dele? De verdade? Conta aí a história. Aí os pais vão meio que sair de fininho. Os pais vão dizer assim, olha, filho nosso, ele é. Nasceu cego? Nasceu cego. Agora, quem fez isso? Não tenho a mínima ideia. Pergunta para ele. Ele já tem idade. Ele já pode falar por si mesmo. E aí o texto vai dizer que eles estavam fazendo isso, que eles estavam com medo de serem expulsos da sinagoga, porque havia uma resolução, qualquer pessoa que considerar Jesus de Nazaré, o Cristo, o Messias, o enviado, essa pessoa vai ser expulsa. E aí aqueles pais saem, deixam a responsa para o filho, e aí eles voltam a interrogar o filho, o ex-cego, o filho desses pais. Escuta, conta para a gente de novo, como é que foi isso? Como que ele fez? Quem é ele? E aí nós temos aquele homem agora confrontando, até com ironia, vocês estão querendo se tornar discípulos dele também? E aí nessa segunda parte, fecha com ele chamando Jesus de profeta. Guarda isso. Primeira parte, homem. Segunda parte, profeta. E agora, esse homem é expulso. Ele é dispensado. E essa é a grande ironia. Na verdade, era para os fariseus, para a religião, acolher aquele homem e falar, seja bem-vindo ao convívio. Mas ele é expulso, por causa da pessoa de Jesus sendo reconhecida por ele como sendo o autor. E aí nós temos a terceira parte. A terceira parte é novamente o encontro de Jesus com aquele ex-cego. E quando Jesus o encontra, tem todo aquele bate-papo que aconteceu. Aí Jesus só faz uma pergunta. Resumindo, eu estou me apresentando a ti como sendo o Filho de Deus.
Eu sei que talvez você tinha até uma expectativa de ser aceito na sinagoga como seus pais sempre foram. Eu sei que talvez você nunca frequentou a sinagoga como você gostaria. Eu sei que talvez, de uma certa maneira, até os seus pais te abandonaram. Lembra de uma informação de domingo passado, que aos 12, 13 anos de idade, os pais poderiam abandonar um filho que era portador de uma deficiência? Poderia ser abandonado, que provavelmente aquela mulher do fluxo de sangue assim o fora. Esse homem, desde o seu nascimento, era cego. E o texto fala que ele estava mendigando. Isso significa que os pais abandonaram esse moço também. O Evangelho conta história de abandonos. O Evangelho conta a história de gente que é abandonada por aqueles que deveriam acolher, cuidar, amar, honrar, respeitar, alimentar, amparar. Mas esse homem, provavelmente, por causa da sua cegueira, fora abandonado. Deixou de ser filho. Passou a mendigar na rua. Mas agora, novamente, Jesus se encontra com ele. E é como se Jesus falasse: você não foi aceito lá, você foi expulso de lá. Mas você consegue, diante de mim, dizendo quem eu sou, ver isso? E o texto vai dizer que ele reconhece e adora Jesus Cristo de Nazaré. Primeira parte é um homem, segunda parte é um profeta, na terceira parte, reconhece Jesus como sendo o Filho de Deus e o adora. O que a gente pode aprender com isso? Tem muita coisa, mas muita coisa, você não imagina o quanto. Quando Agostinho falou isso, que é profundo o suficiente para que o elefante possa nadar nele, ele não estava brincando. Mas a gente não vai lá no fundão, até porque eu também não sou um mergulhador tão bom quanto o pastor Zé Roberto, para nos levar lá. Então, vem comigo até um lugar que eu consigo respirar, para que a gente enxergue nesse texto algumas verdades. A primeira delas que eu quero compartilhar com vocês é: veja para a glória de Deus. Calma que você vai entender porque eu escrevi isso. Nós lemos no versículo 2: e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cego? Perceba que desde que o homem é homem, que a humanidade caiu, sempre procura culpar alguém por alguma coisa. Quem é culpado? Quem é culpado por esse estado? Ele é culpado por isso que ele está passando? Alguém é culpado por esse contexto dele ter nascido assim? E aí a resposta de Jesus é: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Repeti um desenho ali, né? As obras de Deus. Em outras palavras, passe a ver a vida para a glória de Deus. Porque é interessante que esse homem, conforme o relato que nós já lemos aqui, ele tinha um certo conhecimento de Deus. Porque quando ele vai falar com os fariseus, ele fala a respeito de Deus. Ele tem um certo conhecimento a respeito de Deus. Mesmo ele sendo alguém que não podia frequentar o lugar de conhecimento de Deus, de alguma maneira, esse homem tem um conhecimento a respeito de Deus. De alguma forma, ele se dedicou para querer conhecer um pouco mais a respeito de Deus, mesmo sendo um cego de nascença, considerado amaldiçoado pelo próprio Deus. Ele é alguém que se interessa a saber a respeito desse Deus. Porque essa é a máxima: você está assim porque Deus assim o fez. E Deus fez isso com você, ou porque você fez alguma coisa, ou porque os seus pais fizeram algo. E esse homem, mesmo vivendo por um tempo que nós não sabemos, a vida debaixo desse estigma, debaixo de um sofrimento real, eu sou cego, mas é alguém que dentro desse sofrimento, ainda assim, vai buscar conhecer um pouco mais a respeito de Deus. E a resposta de Jesus é transformadora, é poderosa. Esse contexto é para que a glória de Deus resplandeça. E quando eu pensei nesse texto, algo que veio ao meu coração, é que se nós queremos ver a vida para a glória de Deus, queremos ver para a glória de Deus, viver para a glória de Deus, a gente precisa entender que a questão não tem a ver com culpados, mas como que isso agora pode suscitar glória a Deus. Não tem a ver com o que você fez ou deixou de fazer. Não tem a ver com os porquês
os porquês que nós queremos responder. Sendo que na dinâmica da vida, muitas respostas que nós queremos, nós não teremos. E se você condiciona o viver tendo algumas respostas, você corre o risco de sobreviver, ou até mesmo vegetar na vida. Porque tem muita resposta que a gente não vai ter. Muitos porquês do que nos aconteceu, a gente não vai ter essa resposta. E simplesmente a resposta de Jesus, a fala de Jesus, é para que a glória de Deus resplandeça sobre a vida desse homem. E o que vinha ao meu coração é exatamente isso. A gente passar a olhar a vida e dizer: Senhor, eu não tenho muitas respostas. Eu não sei por que eu nasci assim. Mas uma coisa eu sei. Eu quero que a minha vida, apesar disso, glorifique o teu nome. Nessa dinâmica, talvez Deus mude a situação. Mas o que me chama a atenção é que esse homem, mesmo vivendo esse contexto, é alguém que está se interessando por conhecer a Deus. Algumas situações podem mudar na sua vida, outras talvez não mudarão. Mas a pergunta é: como que você vai lidar enquanto não muda, ou até mesmo se não mudar? Você vai ficar buscando culpados? Vai ficar se culpando? Ou olhar para a situação e ver pela glória e para a glória de Deus? Depois a gente vai digerir um pouquinho mais isso. Uma outra coisa, citando aqui um grande teólogo, comentarista bíblico, o Carson, ele diz assim: o sofrimento humano, embora misterioso, deve ser visto à luz da soberania e do propósito redentor de Deus. Eu não entendo alguns sofrimentos que eu passo. Alguns a gente sabe porque está sofrendo, né? Tem gente que está plantando alguns sofrimentos aí que vai colher sofrimentos mesmo, não tem como fugir deles. Você está semeando isso, você vai colher mesmo e ponto, não tem como. Mas tem coisa que acontece que a gente fala: meu Deus do céu, por que está acontecendo isso? Por que eu estou passando por essa situação? Por que eu estou sofrendo esse contexto todo? É um mistério, a gente não tem resposta. Mas diante disso, nós somos convidados a olhar para todo o sofrimento, para toda pergunta sem resposta, com o olhar da soberania de Deus e o propósito redentor desse mesmo Deus. Eu não entendo, mas eu quero viver para a glória desse Deus. Outra verdade que eu aprendo nesse texto, e talvez seja a verdade central dele: Jesus é a luz do mundo. Olha o que diz o versículo 4 ao 5. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Olha que interessante. Jesus diz: olha, enquanto eu aqui estou, no tempo pelo que eu estou fazendo o que tem que ser feito para a glória de Deus, eu sou a luz desse mundo, e eu estou convidando vocês a trabalharem comigo nessa missão. Presta atenção no texto. É necessário que façamos. Jesus inclui os leitores, inclui os seus discípulos e discípulas, inclui a igreja, inclui você, inclui a mim. É necessário que façamos, que participemos dessa obra. E aí ele vai dizer: essa obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Agora uma pergunta: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E quando eu não estiver no mundo, quem é a luz do mundo? Jesus diz: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E quando ele não estiver no mundo? Nós somos essa luz. Nós somos essa expressão. Ele falou isso no sermão das bem-aventuranças, falando que nós somos a luz desse mundo, o sal dessa terra. Não é que você substitui Jesus, não é que você é poderoso, não é isso. Mas nós somos essa continuidade, essa expressão. Nós não vamos no nosso nome, nós não vamos na nossa força, mas nós vamos naquele que continua a trabalhar através de nós. Mas quem é a luz do mundo? É Jesus. Ok, tá aí? Depois a gente finaliza perguntando o que tudo isso tem a ver com a nossa história. Olha o que John Stott fala a respeito dessa questão de sermos participantes daquilo que Deus está fazendo na história. A missão de Cristo continua através daqueles que acreditam nele e vivem no mundo como testemunhas da sua luz.
Jesus não nos tirou desse mundo, Ele nem orou para que o Pai nos tirasse desse mundo. Tem gente que vive nesse mundo e tenta se alienar desse mundo, tenta se fechar. Eu lembro do meu pastor, ele usava essa expressão, nem sei se tem, mas falava, a gente tem que tomar cuidado para não ficar ostrado. Achar tão bonito, ostrado, fechado em si, igual uma ostra, né? Tem gente que não entendeu a oração de Jesus, que nós estaremos dentro desse mundo hostil, de trevas, de maldade, de rejeição, de abandono, mas é dentro desse contexto que Cristo nos convida a sermos testemunhas da luz dele através de nós. Amém? Vamos lá, indo para o fim do terceiro. Jesus é o Criador da nova humanidade. Presta atenção nisso. Você viu que no texto várias vezes se repete a expressão, ele fez um barrinho, fez um lodo, fez uma lama e untou meus olhos. Se repete 3 ou 4 vezes a expressão. Olha o versículo 6 e 7. Dito isto, cuspiu na terra e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé. Siloé, que quer dizer enviado, a explicação aí do termo. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Presta atenção no que eu vou te falar. Lembra que eu falei que Jesus está na festa de tabernáculo, e João está fazendo toda uma interação com as festas, e uma dessas festas, ou marco importante no judaísmo, é o 7º dia, o sábado. E no sábado, você não podia, segundo eles, nem fazer o bem, não podia curar, não podia trabalhar. Uma das interpretações rabínicas do que seria quebrar e violar o sábado, era você fazer massa, fazer barro, porque isso remetia ao tempo de escravidão no Egito, em que o povo ficava fazendo barro. Quando Jesus pega a terra, cospe, faz aquele lodo, aquela lama, a gente tem aí 2 mensagens bonitas. Isso aqui não é alegoria, é o que está dentro da teologia do Evangelho de João, porque João desde o início está fazendo uma associação com o Gênesis, água, espírito. Lembra Gênesis capítulo 1, versículo 2? A terra estava caótica, sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós temos em Nicodemos, nascer da água e do Espírito. Nós temos a mulher samaritana, o símbolo da água, a água jorrando. A todo instante João está fazendo uma conexão com Gênesis, para mostrar Jesus como sendo esse divino, mostrando como sendo Deus, mas ao mesmo tempo, em Jesus, esse Jesus que é essa luz, esse Jesus que começa lá no Gênesis, é o Jesus que agora se fez carne, e está começando uma nova humanidade, um novo povo, uma nova gente. Por isso que nós cantamos que somos uma nova criatura, uma nova criação. Por isso que Paulo afirmou que nós somos somos mais que vencedores, que nós somos uma nova criatura em Cristo. O que esse texto está nos ensinando? Que da mesma forma que lá no jardim, que lá no início, quando Deus faz no primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto e no sexto, Deus pega do pó da terra, no pó da terra, Deus vai lá e faz o quê? O ser humano. Essa é uma referência, uma conexão para dizer, Jesus, esse Deus do início, está iniciando um novo povo, uma nova humanidade, um novo tipo de gente, a sua igreja, esse seu novo Israel. E ao mesmo tempo fazer isso, é uma afronta a todo esse enrijecer de um dia, do sábado que você não podia trabalhar, do sábado que você não podia fazer massa. Jesus vai lá e faz uma massa. Jesus faz barro, faz o lodo. Ele é o Senhor do sábado. Ele é o que cura. Jesus está inaugurando uma nova humanidade. Ele cura no sábado. Último argumento, e depois a gente vê as lições práticas.
Jesus é homem, profeta e Deus. Lembra que eu falei que todo esse texto tem 3 divisões? Na primeira, esse ex-cego reconhece Jesus como sendo homem. Na segunda parte, profeta. Na terceira, Deus, Filho de Deus. É como se ele fosse tendo essa compreensão gradativa da pessoa de Jesus. A mesma coisa acontece com a mulher samaritana, que vai reconhecendo quem Jesus é, até vê-lo como enviado, como Messias, como Filho de Deus. Isso aqui nos mostra que sim, Jesus é homem, Jesus é profeta, Jesus é Deus, mas João está mostrando que o Cristo está se revelando, e esse homem vai tendo conhecimento cada vez maior a respeito de Jesus, à medida que ele vai se relacionando com o próprio Jesus. O que a gente aprende com isso? A gente aprende que diante desse Deus, nós somos chamados a uma relação que vai cada vez mais se aprofundando, e nós vamos reconhecendo cada vez mais quem Ele é. Vamos terminar a mensagem agora? Tudo isso que a gente falou, como que a gente pode fazer algumas aplicações? Começamos falando sobre aquele sofrimento da parte 1. Essa foto desse moço bonito é meu irmão Aldo. O Aldo tem feito a caminhada no Crescer, para se tornar membro da igreja, e hoje pela manhã a gente teve um papo, e ele recordou algo que tinha acontecido. Eu conversei com ele, ele me autorizou, tá, para pôr ali a fotinho dele e dar o testemunho dele, senão eu não faria isso, não seria invasivo. E há 2 meses, se me falha a memória, nós fomos tomar um café, e nesse café ele compartilhou que ele estava para iniciar um tratamento, e o coração dele estava extremamente apertado, angustiado, primeiro pelo sofrimento que ele já experimenta, por isso que ele ia começar esse tratamento, mas ao mesmo tempo o tratamento iria trazer possivelmente outros tipos de sofrimento, ia resolver uma parte, que seria pior, mas poderia ter os seus efeitos colaterais. E na nossa conversa ele dizia: pastor, meu coração está tão angustiado, é como se eu já estivesse sofrendo por antecipação. E aí nessa conversa, nós chegamos à seguinte conclusão: tem sofrimento que a gente tem que passar, tem sofrimento que a gente vai passar, mas a questão é se a gente vai passar com Deus, de fato, confiando em Deus, ou a gente vai passar pelo sofrimento sem essa confiança em Deus. Isso faz toda a diferença para o resultado, porque você pode passar pelo sofrimento sem Deus, e aquele sofrimento se resolver, mas talvez a principal realidade que deveria ser resolvida em você, não foi, porque você não passou por aquilo com Deus. Existe sofrimento que passa, existem outros sofrimentos que não passam, mas se você passa com Deus, em tudo isso, a glória de Deus está sendo manifesta, as obras de Deus estão sendo manifestas. Aí pela manhã, o Aldo falou: lembra, pastor? Então, eu comecei o tratamento, já faz alguns dias, e eu estou sem nenhum sintoma, mas o que é mais interessante, é como que está o meu coração diante disso. Aquele Aldo do início, que estava apavorado, é um Aldo que eu estou desconhecendo cada vez mais, e conhecendo o novo Aldo em Cristo, e conhecendo um Aldo que, passando pelo sofrimento, tanto atual, como caso venham outras expressões de sofrimento pelos efeitos colaterais, o meu coração, a minha alma, o meu ser, está diferente, porque eu tenho confiado em Deus. Que bom, irmão, que bom. E assim a gente vai caminhando. Confie em Deus no seu sofrimento. Segunda lição: cresça na fé. O progresso do cego é um exemplo de como devemos crescer em nosso relacionamento com Cristo. Enxergar a Jesus como Senhor é o ápice da verdadeira visão espiritual. Muito mais que um homem, muito mais que um profeta, eu estou diante do Deus que se fez carne, tabernaculou e me convidou e me colocou para morar nele. E é só na intimidade, no relacionamento, no primeiro encontro, Jesus é esse homem que fez algo maravilhoso para ele, mas lá no terceiro encontro, ou na terceira parte, que é o segundo encontro, ele já está reconhecendo Jesus como sendo o Senhor, como sendo Deus, o Filho de Deus, e ele está adorando ao Senhor. Você precisa crescer na fé, para que talvez os sofrimentos do porvir não venham atribular e te balançar de uma tal forma que você acha que
Deus te abandonou, como talvez os pais desse ex-cego. Trabalhe enquanto há tempo. Jesus teve um tempo limitado na terra e serviu ao Pai com dedicação. Assim somos nós. Sirvamos como continuidade das obras de Deus, no mundo inaugurado por Ele. Lembra Jesus falando a respeito que nós devemos trabalhar, nós devemos nos movimentar nele, com Ele, enquanto é dia, enquanto há tempo. O tempo está passando, meu irmão, minha irmã. O tempo está correndo, e o tempo não dá pausa, e o tempo não volta atrás. E eu não sei quanto tempo você tem. Sempre lembro daquele trava-línguas que eu tive que decorar como punição na escola. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo, quando não tenho tempo de responder para o tempo, quanto tempo o tempo tem. Não é tanto de tempo. Ou seja, eu não tenho nem tempo para responder para você quanto tempo o tempo tem, porque enquanto eu estou respondendo para você quanto tempo o tempo tem, o tempo já passou. O tempo está passando e você não está crescendo espiritualmente. O tempo está passando e você está crescendo em tantas coisas, menos na tua espiritualidade, na tua fé. O tempo está passando e você está perdendo a oportunidade de servir a Deus na sua geração. O tempo está passando e você sempre espera alguma coisa para dizer: Senhor, é aqui, é aqui. Fala o meu coração, eu quero te servir, eu quero te amar, eu não quero esperar mais nada, eu não quero esperar mais ninguém, eu não quero esperar nenhum feito, eu não quero esperar nenhum consertar de defeito, eu quero te servir agora. Eu quero me envolver com as coisas que o Senhor está envolvido agora. Por fim, ame mais a Deus do que uma denominação. Os pais do cego não queriam correr o risco de serem excomungados da sinagoga, reconhecendo que Jesus era o Messias. Reconheça, ame mais a Deus do que uma instituição religiosa. E a partir do momento que você acha que a instituição religiosa tal é a religião única da manifestação da glória de Deus, você se perdeu no Evangelho. A partir do momento que alguém se coloca nesse lugar, trazendo sobre você a sua devoção para com Ele, do seu amor, você se perdeu no Evangelho quando você se submete a isso. Ame mais a Deus do que uma denominação. E agora a gente vai terminar compartilhando duas telas. A primeira tela que você vai fotografar e vai postar no teu Instagram, postar no teu WhatsApp, no teu grupo, que você vai mandar para alguém. A primeira é essa: pare de buscar culpados pelo sofrimento alheio. Jesus é a resposta através de você. Não perca a oportunidade de iluminar vidas. Tem gente que olha e fala assim: mas aquela pessoa, ela fez por merecer, ela é culpada, alguém é culpado por ela, e a gente fica se omitindo em querer fazer o bem para alguém. Então, essa pessoa que vai ler essa mensagem que você vai compartilhar, ela vai entender o seguinte: eu preciso parar de ficar buscando culpados pelo sofrimento da pessoa. A questão é: o que eu posso fazer por essa pessoa? Jesus é a resposta, mas através de você. Não perca a oportunidade de iluminar vidas. Ele é a luz do mundo, mas Ele te chamou para refletir a luz dele. Então não perca oportunidades. Fotografou? Enquanto eu pego uma água. Próximo. Opa. Bom sinal, calma. Pare de buscar culpados pelo sofrimento alheio. Jesus é a resposta através de você. Não perca a oportunidade de iluminar vidas. Essa semana você vai provavelmente encontrar com gente que você vai olhar e falar assim: esse aí não merece nenhum tipo de socorro, de ajuda e de atenção, porque fez por merecer. Ele é culpado, ou melhor dizendo, quem é culpado por essa pessoa estar no estado que está? A questão não é essa. A questão é você dizer ao Senhor: Deus, usa a minha vida para fazer alguma coisa para essa pessoa. Próximo. O sofrimento pode ser o cenário para a glória de Deus. Pode fazer tudo isso passar, ou passar por tudo isso com você. Vou ler novamente. O sofrimento pode ser o cenário para a glória de Deus.
pode fazer tudo isso passar, Deus pode fazer tudo isso passar, ou passar por tudo isso com você. Fotografa e poste. De repente tem alguém que precisa ler isso. Que esse momento do sofrimento dessa pessoa é o cenário que ela pode experimentar da glória de Deus. Deus pode fazer com que esse sofrimento acabe. Deus pode fazer o sofrimento passar. Mas se Deus não fizer o sofrimento passar, pode ter certeza que Ele vai passar junto. Isso faz uma diferença imensa. Vamos orar? Senhor amado, de uma forma tão linda, o Senhor se revelou àquele cego de nascença. Nunca se ouvira na história um cego de nascença sendo curado, até porque se esperava que somente o Messias poderia curar um cego de nascença. Então, quando Jesus curou aquele cego, era uma proclamação, um evidenciar de que o Messias andava entre eles. Mas eles não quiseram reconhecer isso. Mas nós reconhecemos que Jesus é aquele que se fez carne, que se fez gente como a gente. Jesus é aquele que tocou os nossos olhos. Jesus é quem nos fez uma nova criatura. Jesus abriu os nossos olhos. Jesus enfrentou o sistema religioso, que deveria ser acolhedor, mas era um sistema que queria manter o seu poder às custas do abandono de outros. Aquele cego era um mendigo, abandonado pelos seus familiares, por causa da sua não eficiência, conforme se pensava, por causa da sua deficiência, da sua limitação. Muitos nos abandonam, muitos só se interessam quando nós somos eficientes naquilo que a pessoa quer que sejamos, mas não tendo essa eficiência, há abandono, não há correspondência. Mas é muito bom saber que o Senhor é aquele que foi ao encontro do abandonado, do rotulado, amaldiçoado, e não apenas deu a ele a visão física, mas deu a ele a visão espiritual de quem tu és. Senhor amado, dá-nos essa visão. Se há pessoas com os olhos cegos, fechados, eu clamo que essa noite, pelo poder do teu Espírito, os olhos se abram. Gente que nunca enxergou, que venha enxergar a beleza do Cristo entre nós, do Cristo que está indo ao encontro dessa pessoa. Que seja a noite marcada para que os olhos se abram e agora essa pessoa possa, pela fé, não pelas emoções, pelos sentimentos, não que isso não possa acompanhar, mas além disso, que ela possa dizer assim como aquele ex-cego: não sei muito bem, não sei discernir muito bem o que aconteceu, o que é, como foi, só sei que alguma coisa aconteceu em mim, e agora eu vejo, depois de tanto tempo, eu hoje vejo. Manifesta o teu poder, Senhor, manifesta o teu poder essa noite, Senhor, manifesta o teu poder sobre nós. Manifesta, Senhor, o seu poder sobre nós. Faça-nos ver o que João viu. Faça-nos ver o que o Evangelho de João assim descreve. Que toda honra, toda glória pertence a Jesus. Os milagres são sinais que apontam para Jesus. Faça-nos ver o que João, da ilha de Patmos, viu e relatou no Apocalipse.
que digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é Jesus. Aleluia.